nações, luz das nações. Alturas eu sei que há de ver a luz que ilumina, luz das nações, luz das nações. Boa tarde, bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Sabia que Deus tem um propósito para a sua vida? Pois é, Ele criou-nos a todos com características e personalidades distintas e também nos capacitou com diferentes aptidões e dons. Neste sentido, já descobriu quais são os seus dons e como utilizá-los para servir a Deus e ao próximo. É sobre este assunto que hoje vamos estar a conversar com o pastor Carlos Fontes, que é também professor do Instituto Bíblico Monte Esperança das Assembleias de Deus. Olá, pastor, obrigada por estar connosco. É verdade que Deus tem então um propósito especial para a vida de cada um de nós e criou-nos em função disso? Exatamente. O grande propósito de Deus é que nós existamos ou existimos para a sua glória, para a exaltação. Nós somos a obra-prima, nós somos quem deve refletir essa sua grandeza e supremacia. Portanto, nós somos em primeira mão todos criados para a sua glória. Em segundo lugar, significa que Deus cria propósitos específicos para que cada um sirva esse maior propósito. Portanto, quando Ele nos criou à sua imagem e nessa sua grande valência da criatividade, Ele cria-nos distintos, diferentes, mas todos nós com características que são dEle. Características que herdámos dEle, da nossa criação. É verdade que foram deturpadas, degeneradas com a influência do pecado, do nosso afastamento de Deus. Portanto, a nossa vida, em bom sentido, é a programação individual que Deus tem para cada, no sentido de nos levar a esse ponto final que é a glorificação. Como? Tendo como ponto final aquilo que a Bíblia diz, que fomos predestinados para sermos conforme o seu Filho. O que Deus está a fazer todos os dias com cada um de nós é criar oportunidades, a permitir situações que vão debelando pouco a pouco, aquilo que nos distancia do seu Filho. Portanto, todos nós estamos a ser levados para um ponto final que se chama Jesus Cristo. A Bíblia diz até que todos cheguemos à estatura completa de Cristo, a varão perfeito. Pronto, é isso que Deus está a fazer em cada um de nós. Então isso quer dizer que até as nossas experiências mais dolorosas estão a contribuir para esse propósito? Pois, mas as definições das palavras somos nós quem as dá. Quando eu digo doloroso, mas como é que Deus chama isso? Como é que Deus adjetiva as situações? Se eu falar com um cirurgião, e se eu sou um paciente, eu vou chamar uma situação dolorosa. Ele vai chamar-se que é uma situação de restauração. Portanto, o que importa é como é que nós estamos a focar, como é que nós estamos a designar as situações da vida. Para Deus não existe coisas más para nós. Tudo o que Ele tem um propósito último. Significa que, intermeio, tudo o que vai surgindo serve para isso. Portanto, aquilo que nós designamos como dor, como aflição, como problema, não é mais nem menos a situação, são as operações, são as cirurgias que Deus está a fazer nas nossas doenças que nos afastaram dele. Portanto, mesmo as próprias dores da vida servem para glorificá-lo e para nos levar a Ele. São as tais oportunidades que nos são dadas de sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Exatamente, exatamente. É por isso que a Bíblia diz que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo esse propósito. Exatamente. E como é que cada um de nós pode descobrir quais são então os seus dons, os seus talentos, as suas aptidões? É verdade, como já estávamos há pouco a dizer, nós fomos criados à imagem de Deus, significa que todo o ser humano tem em si valências, capacidades, habilidades, chama-lhe o que quiserem. Todos nós somos úteis para algo. E eu penso que o primeiro sinal de descoberta, como é que eu sei aquilo que é a minha capacidade, é exatamente aquilo que me dá gosto. Quando eu faço algo com prazer, com alegria, com gosto, eu penso que a primeira grande lição deve ser o que é que verdadeiramente me motiva, o que é que me excita, o que é que me anima, o que é que me alegra. E depois também é o trabalho feito, ou seja, também ver o que é que verdadeiramente conseguimos produzir. Portanto, primeiro é o que é que eu acho que é importante, que eu gosto. Segundo, qual é o resultado que eu estou a ver daquilo que eu estou a fazer. Eu penso que antemão serão os dois primeiros sinais para descobrirmos isso. Isso quer dizer que cada um de nós realmente tem algo de especial dentro de si? Sem dúvida. Fomos criados à imagem de Deus, como já disse. Portanto, Deus vai trabalhando, mas aproveitando-se do que já... Porque mesmo por muito longe que estamos dele, nós somos a criação especial. Nós somos distintos de qualquer tipo de criação que Deus fez. Nós estamos apenas a ser trabalhados. E é neste trabalho bruto, digamos no bruto que nós temos ainda, que Deus vai burilando e vai trabalhando e vai trazendo à tona aquilo que são as coisas boas que Ele pôs em nós. Como é que podemos pôr depois tudo isso, então, ao serviço de Deus e do próximo? Claro, quando diz de Deus e do próximo é exatamente isso. Se nós fomos criados à imagem de Deus, e um grande sinal de quem Deus é o interesse
por nós, porque temos que ver que Deus se dirigiu para a criação. Quando Deus criou o homem, o ser humano, o homem e a mulher, primeiro Ele criou todo um ambiente à volta, criou os animais, criou a natureza e depois colocou esta criação. Nós somos especiais. Portanto, o primeiro grande sinal de que nós fomos criados à sua imagem é termos o mesmo interesse que Ele. O interesse de Deus é pessoas. E nós, o nosso primeiro grande sinal de que Ele está em nós é pessoas. Portanto, o amar a Deus tem que obrigatoriamente ser revisto, ser refletido também no amar as pessoas. Portanto, servir os outros é a maior expressão de que a imagem de Deus está a ser trabalhada em nós. Também está escrito na Bíblia que ninguém pode amar a Deus que não o vê, se não amar a pessoa que está ao seu lado, que é visível. Precisamente. É um grande desafio que nós temos para a nossa frente. É um grande desafio amar os outros, sem dúvida. Mas ao mesmo tempo também nos dá sentido para a vida. Exatamente, esse é o propósito, o grande propósito. Aliás, o próprio Jesus resume toda a lei, inclusive estamos a falar dos 10 mandamentos, que serão as 10 grandes normas do comportamento que agrada a Deus. Ele resume aquilo em 2. Jesus mesmo diz: amarás ao Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. Portanto, Deus pega nele como o ponto alto, mas temos que chegar a ele através dos outros. E já agora, como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Portanto, Deus trabalha em nós e tudo aquilo que vem a nós deve ser canalizado para Ele através dos outros. Muito obrigada, pastor, por ter estado aqui à conversa connosco. Cada um de nós é especial e único. Fomos criados para Deus, para o glorificarmos, fomos criados por Ele para servirmos também o próximo através dos diferentes dons e talentos com que nos capacitou. E até as experiências mais dolorosas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, Deus também conta consigo para fazer a diferença na vida de alguém e para cumprir este grande propósito que Ele tem para a sua vida. Para meditar mais sobre este assunto, leia a Bíblia. Se não tem nenhuma, temos para lhe oferecer um Novo Testamento, ou se já tem, temos para si um devocional. Para receber uma destas literaturas, contacte-nos para os telefones que estão em rodapé ou visite-nos também em aliancaevangelica.pt. Nós voltamos já na próxima segunda-feira para mais um Luz das Nações e logo à noite esperamos por si na rádio, na Antena 1 às 22h45. Até lá, se Deus quiser. A luz das nações, luz das nações. Luz das nações.